Olá, queridas irmãs e irmãos, é um prazer muito grande estarmos novamente com vocês para a apresentação do devocional da Organização Mulher Cristã em Missão da Primeira Igreja Batista de Manaus. Nesta oportunidade, teremos o privilégio de ouvir a nossa querida irmã Liliane Garcês, que falará para nós o seguinte assunto: marcas que viram marcos. Deus a abençoe.
Que a paz de Cristo seja com todos vocês. Mais uma vez é uma alegria sempre muito grande de podermos compartilhar juntos a palavra de Deus, de estudarmos juntos. E a reflexão de hoje, ela foi escrita pela Juliana Vigil, que é uma irmã nossa, presidente da União Feminina Batista no estado do Rio Grande do Sul. E ela apresenta alguns exemplos sobre as marcas que se transformam em marcos. Será que nós temos alguma marca na nossa vida onde a gente pode deixar um marco de esperança, um marco na vida de outras pessoas? E eu vou então colocar para vocês 3 exemplos a respeito de marcas que se transformaram em marcos na vida de outros. O primeiro é a experiência do pastor Wayne Cordeiro. Ele é um pastor do Havaí, ele foi fazer uma viagem missionária para a China e lá a ideia era que ele fizesse um treinamento com 22 líderes da localidade. E nesse treinamento, então, ele fez algumas observações que quando ele retornou da viagem, ele escreveu sobre isso e como diz hoje a linguagem dos nossos jovens na internet, e bombou, viralizou na internet os escritos dele. Por quê? A experiência que ele passou foi a seguinte: ele estava indo lá para treinar aqueles líderes e quando ele chegou lá, uma das primeiras coisas que impactou foi que esses 22 líderes, eles viajaram por mais de 13 horas para chegar até o lugar onde o pastor Wayne estava. E a viagem dele, se a gente for assim pensar um pouco em quantas viagens nós já fizemos em grupo, coral da nossa igreja, projetos missionários, a juventude, é tão gostoso, é tão prazeroso as viagens que a gente faz em grupo. E lá eles não podiam, porque eles não podiam transparecer que eles estavam fazendo ou que eles estavam em grupo. Então a viagem era feita individualmente ou em duplas, no máximo de 2 pessoas, pegando aquele trem por 13 horas, mesmo que estivesse no mesmo vagão, eles não poderiam conversar, eles não poderiam manter nenhum tipo de diálogo que refletisse que eles eram cristãos. E quando chegaram também no local, como a reunião ela era escondida, eles ficaram 3 dias nesse treinamento, sentados no chão, num quarto de um hotel. Todos eles se hospedaram no mesmo hotel, então no quarto do pastor Wayne era onde eles se reuniram durante aqueles 3 dias para o treinamento. E eram 22, com mais a equipe, mais ou menos 25 pessoas, e eles só tinham 15 bíblias. Então, em uma das mensagens do pastor Wayne foi das 15 bíblias, distribuiu, para que fosse dividida. E quando ele falou que a reflexão seria baseada em 2 carta de Pedro, nos primeiros versos da 2ª carta de Pedro, ele percebeu que uma das irmãs que estava lá pegou a Bíblia dela e cedeu para outra pessoa ao lado e foi acompanhando a mensagem. Quando terminou, ele se aproximou da irmã e perguntou, ele disse: eu percebi que a senhora sabia o texto decorado. E aí foi então que ele foi conhecer um pouco daquela realidade. Daqueles 22 líderes, 18 deles já haviam sido presos por conta da sua fé. E a história então relata que essa irmã que deu a Bíblia, ela disse que no período que ela passou presa, ela aproveitava o tempo para decorar a Bíblia, já que eles não podiam ter acesso à palavra de Deus. E isso deixou o pastor então muito impactado. E aí então ele perguntou, ele disse: se algum líder político souber que nós estamos fazendo esse treinamento, o que vai acontecer conosco? E aí então eles explicaram, diz: olha, o senhor vai ser deportado daqui no prazo máximo de 24 horas e nós vamos passar 3 anos na cadeia. Então assim, era um risco que eles estavam correndo ali. Só que ele também, ouvindo a história daqueles líderes, ele soube que aqueles líderes, eles eram de uma comunidade de mais ou menos 22 milhões de habitantes. E aí a lição que o pastor Wayne ele passa para nós é o seguinte: aquelas pessoas, elas sofreram, elas foram presas, elas passaram aqueles 3 dias sentados ao chão. Muitas vezes a gente reclama até de um certo desconforto por ficar 2, 3 horas em um determinado culto, em uma determinada programação. Viajaram de tão longe,
com um único objetivo. Eles queriam deixar marcos de esperança na vida daquelas comunidades. Eles queriam voltar para aquelas comunidades ali, para aquela região, para pregar o evangelho. E era por isso que eles estavam ali. E quantas vezes nós, na nossa comodidade, a gente acaba não fazendo com que esses momentos de aflição, momentos de tristezas, isso me reflete um pouco também a vida de José, que a gente vê lá no livro de Gênesis, no capítulo 39, os versículos de 21 a 23, nos diz que José conquistou a simpatia do carcereiro no momento que ele estava preso. E eu imagino que para ele conquistar a simpatia do carcereiro não era porque ele era uma pessoa ranzinza, uma pessoa que ficava reclamando de tudo, ele estava ali preso injustamente. Ele poderia ser alguém que só reclamasse das coisas, mas não. Ele aproveitou aquela oportunidade para ser gentil, simpático e assim agradou o carcereiro. O mesmo aconteceu com esses líderes ali na China. Eles estavam ali com o propósito de deixar marcos na vida das pessoas. O segundo exemplo, então, que eu trago para nós refletirmos é sobre uma história já bastante conhecida de nós, batistas, acredito que batistas e presbiterianos, que é a história do nosso irmão em Cristo, da Igreja Presbiteriana. Ele é advogado, professor universitário, Horatio Gates Spafford. Ele era casado, com 5 filhos, vivia bem na sua época, e em 1871 acontece então a morte do seu filho. Ele ficou então com a esposa e mais 4 filhas. Nesse mesmo ano aconteceu um incêndio em Chicago, onde ele morava, e aí veio por conta desse incêndio, ele acabou perdendo grande parte do seu patrimônio. Imaginem as circunstâncias da perda de um filho, a perda do seu patrimônio, a perda dos bens que ele possuía. E 2 anos depois, então, eles resolvem, enquanto família, viajarem de férias para a Inglaterra. Por conta ainda das perdas de estar reconstituindo tudo, a sua esposa foi na frente com as suas 4 filhas e ele então ficou para ir dias depois. E quando a esposa chega na Inglaterra, ela só manda um telegrama para ele contando do naufrágio que teria acontecido. Esse naufrágio, então, falece as suas 4 filhas e a esposa comunica isso por meio de um telegrama, e ele, então, pega a embarcação para se encontrar com a sua esposa. E no momento onde ele passa, ali onde as filhas tinham falecido, onde tinha acontecido o naufrágio, ele, na sua reflexão com Deus, ele escreve um hino muito conhecido, um hino que nós cantamos tanto nas nossas igrejas, que na versão original Está Tudo Bem com a Minha Alma. Foi traduzido, o William Edwin traduziu para o português, colocando como Sou Feliz com Jesus. E uns trechos da tradução da versão original inicia exatamente quando ele escreve dizendo: quando a paz como a de um rio acompanha o meu caminho, ou quando as tristezas surgem como as ondas do mar, seja qual for a circunstância, o Senhor me ensinou a dizer: está tudo bem com a minha alma. Em outras partes do texto ele fala a respeito da vida aqui com Cristo, que mesmo que venham alguns sofrimentos, mas na morte e na vida, Cristo há de sussurrar paz para a minha alma. Ele também fala a respeito do grandioso dia em que Jesus voltará, e até lá vai estar tudo bem com a minha alma. E eu fico imaginando a dor daquele homem, o sofrimento dele de ter perdido seus bens, de ter perdido seus 5 filhos, as 4 filhas naquele naufrágio. E no momento onde ele atravessa o local onde as filhas foram mortas, ele escreve um hino que fala tanto ao nosso coração: se paz a mais doce eu puder desfrutar, ou se dor a mais forte eu sofrer, eu sou feliz com Jesus. Nós precisamos estar com a nossa fé muito fortalecida para cantar isso, para ter a convicção que em meio à dor, em meio ao sofrimento, a gente consegue dizer que é feliz com Jesus. E então as marcas de tristeza dele nos deixou um marco de esperança com um hino que a gente canta com tanto entusiasmo, que a gente canta com tanta alegria de dizer que nós somos felizes com Jesus.
as marcas dele, de tristeza dele, se tornaram marcos de compaixão para nós. E que nós possamos tentar, em meio à tristeza, em meio à dor. Quantos de nós hoje nessa situação estamos passando por momentos de luto também, de a gente tentar, mesmo em meio a esse sofrimento, de deixar um marco de esperança na vida de alguém, de testemunhar que em meio à dor é Deus quem nos consola, é Deus quem nos dá a felicidade, e por isso nós podemos cantar que nós somos felizes com Jesus. O terceiro e último exemplo, então, que eu trago, está narrado na Bíblia. É um personagem que eu, Liliane, me identifico muito com ele pela sua espontaneidade de falar as coisas, a forma como ele falava as coisas. Eu imagino muito que é o apóstolo Pedro. Lá em Lucas 22, a gente conhece um pouco da história, quando houve a traição, onde ele negou Jesus e o galo cantou, e a Bíblia diz que ele chorou amargamente. A gente imagina o que seria um chorar amargamente, e o sofrimento de Pedro ali naquele momento, reconhecendo o seu pecado, reconhecendo o seu erro. Mas aquele choro, aquela dor, aquela tristeza, o transformou num novo homem. E aí, quando a gente vai para o livro de Atos, nós percebemos o quão importante ele foi para a igreja, o quão importante ele foi para os primeiros cristãos ali, de fortalecerem a sua fé, o quanto ele foi um evangelista. Ele precisou passar por aquele momento de chorar amargamente para ele entender que realmente ele precisaria estar com a sua fé fortalecida, ele precisaria entender quem era Cristo, ele precisou ver a morte e a ressurreição de Cristo para a partir dali se tornar um grande evangelista. Então também foi alguém que nos deixou um marco. Ele teve a sua marca, ele teve a sua dor e nos deixou um marco que até hoje serve de exemplo para nós. E tanto no Salmo 23, que fala que o Senhor é o nosso pastor, e em João 10:11 também, que apresenta Jesus como pastor, eu entendo que foi com esse olhar de ver Jesus como um cuidador de nós, das nossas ovelhas, que Pedro teve, de entender que Jesus seria o pastor. Quando Cristo pergunta se ele o amava, a resposta dele é: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E que nós possamos fazer disso na nossa história, de tentar deixar marco na vida das outras pessoas, olhando para Jesus como o nosso pastor, o Jesus que cuida de nós, um Jesus que nos vê chorando amargamente, chorando um luto, chorando por várias circunstâncias, mas que ele está ali do nosso lado, que ele está nos carregando no colo. E é nesse Jesus que a gente precisa confiar sempre, para a gente poder expressar que nós somos felizes e que nós podemos continuar sorrindo, porque nós temos paz, porque ele nos dá essa paz. E eu queria então terminar falando, lendo a primeira frase e a última frase do poema A Vida, de Mário Quintana, onde ele inicia dizendo o seguinte: depois de muitas quedas, eu descobri que às vezes, quando tudo dá errado, acontecem coisas tão maravilhosas que jamais teriam acontecido se tudo tivesse dado certo. Que nós possamos olhar para as coisas erradas e extrair dali algo que nós possamos utilizar como testemunho de Cristo na nossa vida. E no final do poema, então, ele termina: ser feliz é reconhecer que vale a pena viver, apesar de todos os desafios, incompreensões e períodos de crise. É agradecer a Deus a cada manhã pelo milagre da vida. Pedras no caminho? Guardo todas. Um dia vou construir um castelo. Que nós possamos aprender em meio à dor a construir castelos onde as pessoas vão olhar para nós e dizer: olha, que castelo lindo, porque Cristo reina. Amém.